Olha, na semana passada eu atendi uma emergência que me deixou acordada a noite inteira. Um senhor de 74 anos deu entrada no pronto-socorro com a pressão nas alturas, tontura severa, quase desmaiou. Sabe o que tinha acontecido? Ele estava se masturbando e cometeu um erro que eu vejo homens acima de 70 cometerem todos os dias. Um erro que nessa idade não é só desconfortável, é perigoso de verdade. Pode causar queda, fratura, AVC, até parada cardíaca. E o pior, ele não fazia ideia de que estava se colocando em risco. Achava que estava tudo normal. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 5 erros mais perigosos que homens da sua idade cometem. E se você tem mais de 70 anos, ou conhece alguém que tem, precisa assistir isso até o final. Porque o que eu vou te contar pode literalmente salvar uma vida. Meu nome é doutora Fernanda Arruda, sou urologista com mais de 12 anos cuidando da saúde íntima de homens maduros. E olha, eu preciso ser muito clara com você. Ter 70 anos ou mais não é a mesma coisa que ter 60, 65. O corpo muda. O coração precisa de mais cuidado. Os remédios interagem com tudo. A pressão fica mais instável. A pele e os tecidos ficam mais frágeis. A recuperação é mais lenta. E o que aos 60 seria só um incômodo, aos 70 pode virar uma emergência médica. Eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque eu me importo com você. E porque eu já vi consequências graves demais de erros que poderiam ter sido evitados com informação simples e direta. Aquele senhor de 74 anos? Ele teve sorte. Chegou a tempo no hospital. Mas eu já vi outros casos que não tiveram o mesmo final. Então, nos próximos minutos, presta atenção em cada palavra. Eu vou te mostrar os 5 erros perigosos, o que eles causam. E, principalmente, como você pode se proteger. Agora me diz nos comentários. Você tem mais de 70 anos? Já teve alguma complicação? Quero saber se estou falando com você. Então vamos direto ao primeiro erro perigoso. E esse aqui foi exatamente o que quase matou aquele meu paciente de 74 anos. Erro perigoso número 1. Ignorar os medicamentos que você toma e como eles interagem com a atividade sexual. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos remédios você toma por dia? 1, 2, 5, 10. A maioria dos homens acima de 70 toma pelo menos 3 ou 4 medicamentos diferentes. E cada um deles afeta seu corpo de uma forma. Aquele meu paciente. Ele tomava remédio para pressão alta. E sabe o que acontece durante a excitação sexual e o orgasmo? A pressão arterial sobe naturalmente. É normal, faz parte do processo. Mas quando você toma remédio que já mexe com a pressão e aí adiciona a excitação sexual, o corpo pode entrar em parafuso. A pressão pode disparar perigosamente ou cair de repente. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele teve uma queda brusca de pressão logo depois do orgasmo. Ficou tonto, suando frio, quase desmaiou. Se tivesse desmaiado e batido a cabeça, poderia ter sido fatal. Mas não é só remédio de pressão, não. Anticoagulantes. Aqueles que deixam o sangue mais fino para evitar trombose? Eles aumentam o risco de sangramento. Se você se machucar durante a masturbação, mesmo que seja uma lesão pequena, pode sangrar muito mais que o normal. Remédios para próstata, alguns tipos de antidepressivos, remédios para coração, até alguns para diabetes. Todos eles podem interagir com a atividade sexual de formas que você nem imagina. E o pior? A maioria dos homens nunca conversa com o médico sobre isso. Sente vergonha, acha que não é importante ou simplesmente não sabe que deveria perguntar. Me diz nos comentários, quantos remédios você toma por dia? E você já conversou com seu médico sobre isso? Comenta aí. Deixa eu te contar o que realmente pode acontecer quando você ignora essa interação entre remédios e atividade sexual. Porque as consequências vão muito além de uma tontura passageira. Eu já atendi homens que desmaiaram durante a masturbação. E quando você desmaia em pé ou sentado, você cai. Aos 70, 75, 80 anos, uma queda pode significar fratura de quadril, traumatismo craniano, costelas quebradas. E você sabe o que isso significa? Cirurgia, internação, às vezes meses de recuperação, perda de independência. Tive um paciente de 76 anos que desmaiou no banheiro e bateu a cabeça na pia. Levou 12 pontos. Teve que ficar em observação por 48 horas no hospital por causa do risco de sangramento interno, porque ele tomava anticoagulante. E tem outra coisa. A oscilação brusca de pressão pode causar um AVC. Parece exagero, mas não é.
Quando a pressão sobe muito rápido ou cai muito rápido, especialmente em quem já tem os vasos mais frágeis, o risco de derrame aumenta. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, conversa com seu médico. Sem vergonha. Pergunta claramente: Doutor, os remédios que eu tomo têm alguma interação com a atividade sexual? Se ele não souber te responder direito, procura um urologista, procura um cardiologista. Segundo, escolhe o momento certo. Se você toma remédio de pressão de manhã, talvez seja melhor esperar algumas horas. Se toma à noite, não faz logo depois. Terceiro, nunca faça em pé. Aos 70 anos ou mais, sempre escolhe uma posição segura, sentado numa cadeira confortável ou deitado na cama. Se vier tontura, você não vai cair. Aquele meu paciente de 74 anos, depois que ajustamos o horário dos remédios e ele mudou a posição, nunca mais teve problema. Agora, esse primeiro erro é sobre os remédios. Mas o próximo é sobre algo ainda mais delicado: seu coração. Você já sentiu tontura ou mal-estar durante ou depois? Me conta nos comentários. Agora vamos para o segundo erro perigoso, e esse aqui envolve o órgão mais importante do seu corpo: o coração. Erro perigoso número 2. Esforço cardiovascular excessivo. Olha, eu preciso que você entenda uma coisa. O coração de um homem de 70, 75, 80 anos não é o mesmo de quando você tinha 30, 40. Ele trabalhou a vida inteira, tem décadas de uso. E mesmo que você seja saudável, ele precisa de cuidado redobrado. Durante a excitação sexual e especialmente durante o orgasmo, o coração acelera, a pressão sobe, a respiração fica mais rápida. É um esforço físico real, parecido com subir 2 lances de escada rapidamente. Agora imagina fazer isso com pressa, com tensão, segurando a respiração, forçando o corpo. Você está colocando uma carga enorme no coração. Eu tive um paciente de 78 anos que me procurou depois de sentir uma dor no peito durante a masturbação. Ele descreveu como uma pressão forte, que irradiava para o braço esquerdo. Sabe o que é isso? Sinal de que o coração está sofrendo, pedindo socorro. Fizemos exames e descobrimos que ele tinha uma obstrução parcial numa artéria coronária. Se ele tivesse ignorado aquele sinal, se tivesse continuado forçando, poderia ter tido um infarto. E olha, os sinais de que você está exigindo demais do coração são claros: falta de ar intensa, dor ou pressão no peito, palpitações muito fortes, suor frio excessivo, náusea durante o ato. Se você sentir qualquer um desses sintomas, para imediatamente. Não é para continuar, não é para ignorar. É para parar, respirar, sentar ou deitar. E se não melhorar em alguns minutos, chamar ajuda. A solução? Vai devagar. Não tem pressa nenhuma. Respira fundo, pausadamente. Não segura a respiração. Faz pausas se precisar. Deixa o corpo ditar o ritmo, não a ansiedade. Me diz, você já sentiu o coração acelerar demais? Dor no peito? Falta de ar? Comenta aqui. Agora vem o terceiro erro perigoso. E esse aqui é tão simples que você vai ficar surpreso. Mas as consequências podem ser muito sérias. Erro perigoso número 3. Desidratação e falta de preparo do corpo. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o corpo aos 70 anos ou mais. Você não retém água como antes. A sensação de sede diminui. E muitos homens dessa idade vivem levemente desidratados, sem nem perceber. Agora adiciona a isso o esforço da atividade sexual. Você transpira, o coração acelera, a circulação aumenta. E se o corpo não está bem hidratado, a pressão pode cair de repente. Eu tive um paciente de 72 anos que desmaiou logo depois de ejacular. Quando investigamos, descobrimos que ele não tinha bebido quase nada de água o dia inteiro. O corpo dele estava desidratado, a pressão já estava no limite, e o esforço foi a gota d'água. Ele caiu, bateu o ombro, ficou com um hematoma enorme. Levou semanas para se recuperar completamente. E tem outra coisa importante: o momento do dia que você escolhe. Logo depois de acordar, seu corpo ainda está desidratado da noite. Logo depois de uma refeição pesada, todo o sangue está concentrado na digestão. Esses são momentos de risco. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, bebe um copo de água antes. Sempre. Não é opcional. É obrigatório. Segundo, espera pelo menos 1 hora depois de refeições pesadas. Deixa a digestão acontecer. Terceiro, prepara o ambiente. Certifica que não tem nada no chão onde você possa tropeçar se vier tontura. Se você vai fazer no banheiro, coloca um tapete antiderrapante. Deixa a porta destrancada, por segurança. Quarto,
Nunca faça se você está se sentindo fraco, cansado demais ou já meio tonto. Escuta os sinais do corpo antes de começar. Me diz, você bebe água suficiente durante o dia? Quantos copos por dia, mais ou menos? Comenta aí. Agora vamos para o quarto erro perigoso. E esse aqui eu vejo com uma frequência assustadora em homens acima de 70. Erro perigoso número 4. Ignorar dor e forçar os limites do corpo. Olha, eu sei que você foi criado numa geração onde homem aguenta dor, não reclama, não demonstra fraqueza. Mas aos 70, 75, 80 anos, ignorar dor pode te levar direto para o hospital. As articulações estão mais desgastadas. A coluna tem décadas de uso. O quadril, os joelhos, os ombros, tudo isso já não é tão flexível quanto antes. E quando você força uma posição desconfortável durante a masturbação, você pode causar lesões sérias. Eu tive um paciente de 77 anos que forçou tanto a coluna numa posição inadequada que acabou com uma hérnia de disco aguda. Ficou semanas sem conseguir andar direito, com dor insuportável. Precisou de fisioterapia por meses. Outro paciente de 73 forçou o ombro e desenvolveu uma tendinite grave. Parece bobagem, mas ele ficou meses sem conseguir levantar o braço. E sabe qual é o problema? Nessa idade, a recuperação é muito mais lenta. Uma lesão que aos 40 levaria 2 semanas para sarar, aos 70 pode levar 2, 3 meses. E durante esse tempo, você perde mobilidade, perde independência, às vezes não recupera completamente. Então escuta aqui, dor é sempre, sempre um sinal de alerta. Não importa se é no pênis, na coluna, no quadril, no ombro, no joelho. Se dói, para. Imediatamente. Desconforto leve, aquela sensação de estar esticando um músculo. Tudo bem. Mas dor, aquela que faz você fazer careta, que te tira o prazer, que te faz pensar, isso não está certo. Essa você nunca ignora. Escolhe posições confortáveis. Se você tem problema de coluna, deita de lado ou de costas, não fica curvado. Se o ombro dói, usa a outra mão. Se o joelho não dobra bem, não força. Me diz, você já sentiu dor durante e continuou mesmo assim? Comenta aqui sem vergonha. Agora vamos para o último e quinto erro perigoso. E esse aqui causa danos que às vezes são permanentes. Erro perigoso número 5. Usar técnica agressiva em tecidos que estão muito mais frágeis. Olha, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. A pele do seu pênis aos 70, 75, 80 anos não é a mesma de quando você tinha 30, 40. Ela é mais fina, mais delicada, mais propensa a se machucar. E os tecidos internos também perderam elasticidade. A circulação é mais lenta. Isso significa que qualquer lesão, por menor que seja, vai demorar muito mais para cicatrizar. E enquanto não cicatriza, pode inflamar, pode infeccionar, pode virar um problema sério. Eu tive um paciente de 74 anos que usava muita força, muita pressão, do mesmo jeito que fazia há 40 anos. Ele desenvolveu uma lesão na pele do pênis que simplesmente não cicatrizava. Ficou meses com aquilo. Precisou de tratamento com pomadas especiais, antibiótico. Outro paciente de 79 anos causou microfissuras repetidas que viraram uma inflamação crônica. Ele sentia ardência constante, desconforto. E tudo isso poderia ter sido evitado com gentileza e lubrificação. Então escuta aqui. Aos 70 anos ou mais, lubrificante não é opcional. É obrigatório. Sempre. Todo santo dia. Um bom lubrificante à base de água protege a pele, reduz fricção, previne lesões. E a técnica tem que ser suave. Nada de força, nada de pressão excessiva, nada de rapidez agressiva. Pensa como se você estivesse cuidando de algo precioso, delicado. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Se você ver qualquer sinal de lesão, vermelhidão que não passa, inchaço, sangramento mesmo que mínimo, para tudo e procura um médico. Nessa idade, o corpo não perdoa descuido. Gentileza com seu corpo não é fraqueza. É inteligência. É autocuidado. É respeito pela vida que você viveu e ainda está vivendo. Você usa lubrificante sempre? Ou ainda faz sem? Me conta nos comentários. Então olha, a gente chegou até aqui e agora você tem uma informação que pode literalmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Vamos recapitular rapidinho os 5 erros perigosos que você precisa evitar se tem mais de 70 anos. Erro 1. Ignorar medicamentos e interações. Conversa com seu médico, escolhe horários seguros, nunca faz em pé.
Erro 2. Esforço cardiovascular excessivo. Vai devagar, respira certo, escuta os sinais do coração. Dor no peito, para tudo. Erro 3. Desidratação e falta de preparo. Bebe água antes, prepara o ambiente, escolhe o momento certo do dia. Erro 4. Ignorar dor e forçar limites. Dor é sinal de alerta sempre. Escolhe posições confortáveis. Respeita as articulações. Erro 5. Técnica agressiva em tecidos frágeis. Usa lubrificante sempre. Seja gentil, protege a pele. Agora deixa eu te dar um protocolo de segurança simples. Antes, bebe um copo de água, vai ao banheiro, certifica que está se sentindo bem, prepara o ambiente seguro, pega o lubrificante. Durante, respira fundo e devagar. Não força nada. Para se sentir qualquer sinal de alerta, vai no seu ritmo, sem pressa. Depois, fica sentado ou deitado por alguns minutos. Bebe mais água, observa se está tudo bem. E lembra, adaptar não é fraqueza, é sabedoria. Você viveu 70, 75, 80 anos. Seu corpo merece respeito, cuidado, gentileza. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu crio conteúdo toda semana pensado especialmente em você, com informações que podem proteger sua saúde. Deixa um comentário. Qual desses erros você não conhecia? O que você vai mudar a partir de agora? E se você conhece outro homem acima de 70 que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando uma vida. Cuida de você. Você ainda importa. Você ainda merece saúde, prazer e dignidade.